Há momentos em que a humanidade não muda porque alguém grita mais alto. Muda porque alguém olha melhor. Galileu Galilei, esse foi o homem. Num tempo que o céu ainda era tratado como território de perfeição intocável, ele levantou um instrumento imperfeito, rudimentar, estreito, desconfortável, e com ele abriu uma guerra contra o conforto intelectual do seu século. Galileu não criou apenas observações novas, criou humilhações novas para velhas certezas. A lua não era lisa. Júpiter tinha luas. Vênus mudava de fase. O sol tinha manchas. O céu não era o mármore perfeito que a tradição havia ensinado. E quando um homem mostra ao mundo que o céu não é aquilo que o mundo dizia que era, ele já não está apenas fazendo ciência. Está mexendo com poder. Hoje nós vamos entrar na vida de Galileu Galilei, não como um santo da ciência, nem como uma caricatura escolar, mas como uma figura histórica viva, tensa, inteligente, provocadora, teatral, brilhante, perigosamente lúcida. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso de hoje. Se você gosta do que nós produzimos, coloca o dedinho aí e dá o like. Se inscreve no canal, o dedinho não dói. Nos ajude a ampliar, a chegar a mais pessoas. A história, a vida vivida, o céu observado, a verdade cercada. Vamos a essa lenda. Galileu Galilei nasceu em 15 de fevereiro de 1564 em Pisa, no mesmo ano em que morria Michelangelo. Percebe 1500, se diz alguma coisa, 1564. O detalhe parece literário demais para ser verdade, mas é real. Uma grande figura do Renascimento saía, Michelangelo, morria, saía de cena enquanto outra, de natureza completamente diferente e diversa, entrava no palco. Seu pai, Vincenzo Galilei, era músico, teórico musical e homem de espírito investigativo. Isso importa muito, porque Galileu cresceu em ambiente onde autoridade e tradição já podiam ser questionadas por raciocínio e experiência. Era um ambiente que o pai dele vivia. O pai não lhe deu apenas sangue, lhe deu um certo método de desconfiança. Na juventude, ele foi enviado à Universidade de Pisa para estudar medicina, por volta de 1581, quando tinha cerca de 17 anos. Era o caminho desejado pela família, mais seguro e prestigioso. Mas alguma coisa ali não se encaixava. Em vez de permanecer dócil na rota que haviam traçado para ele, aos 17 anos já Galileu foi atraído pela matemática e pela filosofia natural. Por volta de 1583, seu interesse já havia mudado de direção. 2 anos depois que entrou para a universidade. E em 1585, 4 anos depois, aos 21 anos, ele deixou a universidade sem concluir o curso. É uma passagem importantíssima. Galileu não começou como ícone da ciência, começou com alguém que saiu do caminho esperado, do trilho definido para ele. Existe uma pequena pérola biográfica associada a esse período que, mesmo cercada de certo tom lendário, combina muito com sua formação intelectual. A observação do movimento pendular de uma lâmpada na Catedral de Pisa. A observação. O episódio aparece com frequência em narrativas sobre sua juventude e se associa à sua percepção de regularidade no movimento. Observar aquele movimento pendular. Mais importante do que discutir o grau exato de literalidade da cena é compreender o que ela simboliza. Galileu tinha um olhar treinado para ver ordem, onde outros viam apenas costume. Essa capacidade o acompanharia por toda a vida, para sempre. Depois de sair de Pisa sem diploma, passou alguns anos estudando por conta própria, dando aula e buscando espaço. Não foi uma ascensão instantânea, foi uma construção gradual, continuada.
Em 1589, aos 25 anos, conseguiu a cadeira de matemática na própria Universidade de Pisa. Fez contatos, deixou referência. A força das pessoas que ele conheceu. Já ali começou a criar atritos com o aristotelismo. Aristóteles. Porque os conceitos de Aristóteles eram dominantes. Porque introduzia matemática e raciocínio quantitativo em áreas em que muitos professores ainda preferiam repetir a autoridade textual. Galileu não era um homem confortável para ambientes acomodados. Em 1592, com 28 anos, se mudou para a Universidade de Pádua, na República de Veneza. Essa foi sua fase decisiva. Ficou ali por cerca de 18 anos, até 1610. E ele costuma ser visto como uma das mais fecundas e felizes fases da sua vida intelectual. Os 18 anos na República de Veneza. Em Pádua, ensinou matemática, mecânica e astronomia, fabricou instrumentos para venda, escreveu tratados e se consolidou como pensador de grande energia criativa. Não era ainda o Galileu julgado pela Inquisição, era o Galileu em expansão. Outro detalhe valioso dessa fase é que Galileu não era apenas um filósofo olhando o céu. Era também um homem profundamente ligado a instrumentos, aplicações práticas e mercado de conhecimento. Fabricava e vendia instrumentos matemáticos, ensinava seu uso e produzia textos para estudantes e amigos. Isso o aproxima muito mais do artesão intelectual renascentista do que do professor abstrato que às vezes imaginamos. Ele pensava, calculava, media e comercializava, vendia técnica. No início do século XVII, Galileu já havia avançado muito em mecânica. Há registro de que em 1604 ele comunicou a Paolo Sarpi, um frade servita, cientista, teólogo de Veneza, a quem Galileu chegou a chamar de meu mestre. Ele comunicou a esse homem a lei da queda dos corpos e havia acumulado progresso importante rumo a uma nova física do movimento. 1604. Isso é fundamental porque, embora o telescópio tenha imortalizado seu nome, Galileu não era apenas astrônomo, era também um dos grandes arquitetos da física moderna. Mas então veio a luneta. Em 1609, aos 45 anos, Galileu soube da invenção do telescópio nos Países Baixos, onde a gente considera hoje a Holanda. Ele não foi inventor original do instrumento. Aqui é preciso precisão histórica. O que se fez foi algo talvez ainda mais poderoso. Duplicou a capacidade, aperfeiçoou e transformou a luneta em ferramenta revolucionária de observação astronômica. Sua liderança foi de prática, não de teoria óptica. Ele melhorou o instrumento até que ele se tornasse útil para ver o céu com potência inédita. Então ele começou o abalo. Ainda em 1609, ao apontar sua luneta para a Lua, Galileu percebeu que a superfície não era lisa, perfeita e polida como mandava a tradição aristotélica de Aristóteles. Havia irregularidades, sombras, relevos, montanhas e vales. É descrito, como ele observou, a rugosidade da linha entre o claro e o escuro e concluiu que a Lua possuía relevo semelhante ao da Terra. Isso não provava sozinho o heliocentrismo, mas destruía a ideia de que os corpos celestes pertenciam a uma matéria superior, perfeitamente acabada. O céu começava a perder o verniz de perfeição. Aos 45 anos, em janeiro de 1610, veio uma das descobertas mais famosas de toda a história da ciência. Os 4 satélites de Júpiter. O que isso significava? Significava que existiam corpos celestes, existem, girando em torno de outro corpo que não era a Terra. Era uma ferida aberta no modelo mental do século. Se Júpiter tinha luas, então a Terra não precisava ser o centro obrigatório de tudo.
O céu estava começando a confessar sua própria complexidade. Em março de 1610, Galileu publicou o Sidereus Nuncius, o mensageiro das estrelas. O livro anunciava as montanhas da Lua, a multidão de estrelas invisíveis a olho nu e as luas de Júpiter. Foi uma explosão intelectual. Também foi um gesto político. Galileu sabia apresentar descobertas, sabia criar impacto, sabia transformar a observação em acontecimento. Sim, isso é fundamental. Não basta descobrir, é preciso anunciar, é preciso multiplicar, é preciso empolgar. Não fazer um simples relatório de apresentação. Pouco depois deixou Pádua e retornou à Toscana como matemático e filósofo do Grão-Duque Cosimo II de Médici. Ou seja, a luneta não lhe deu apenas verdade, deu também prestígio e posição. Era um gênio prático. No mesmo período e logo depois, Galileu continuou suas observações e identificou fenômenos ainda mais perigosos para a cosmologia da época tradicional. Observou as fases de Vênus, algo incompatível com o modelo de Ptolomeu, modelo ptolomaico clássico, e também estudou manchas solares. As fases de Vênus eram especialmente decisivas, porque mostravam que Vênus orbitava o Sol. A observação do ciclo completo das fases de Vênus falsificava o sistema ptolomaico e reforçava fortemente modelos heliocêntricos, ou ao menos não geocêntricos estritos. O Sol com manchas, por sua vez, destruía a imagem da perfeição imaculada do astro-rei, o Sol. Aqui uma pérola que eu gosto muito de destacar. Galileu não derrubou o velho mundo com uma teoria isolada. O derrubou por acúmulo de humilhações observacionais. A Lua rugosa, as luas de Júpiter, as fases de Vênus, as manchas solares, uma a uma. Essas observações iam quebrando o conforto do cosmos herdado, conhecido, aceito. Ele não exigia fé, exigia que olhassem em épocas dogmáticas. Obrigar alguém a olhar melhor já é quase um ato revolucionário. Galileu já havia declarado, em particular, no privado, sua simpatia pelo heliocentrismo, em carta a Kepler, em 1597, mas demorou a dar publicidade da sua posição. A Stanford Enciclopédia de Filosofia destaca exatamente isso. Ele não era, no início, o grande porta-voz público do copernicanismo, de Copérnico. Tornou-se isso aos poucos, à medida que suas observações e sua combatividade intelectual o empurraram para o centro do conflito. Esse detalhe é importante, que mostra um Galileu estrategista, não apenas impulsivo. Em 1616, quando tinha 52 anos, a Igreja Católica declarou a doutrina heliocêntrica formalmente problemática e fez uma advertência para Galileu. O conflito não explodiu de uma vez só, foi se adensando, se acumulando. Durante anos ele tentou sustentar suas posições em ambiente crescentemente vigiado. Não era ainda a tragédia final, mas já era a antecâmara. A ciência estava encostando na teologia institucional e cada passo precisava ser calculado. O poder da igreja à época. Mesmo assim, Galileu não parou. Em 1632, com 68 anos, publicou o Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. Obra-prima, em forma de debate entre personagens. Que fantástico! Personagens debatendo para apresentar. O livro comparava o sistema de Ptolomeu e de Copérnico, mas o efeito geral favorecia claramente a posição heliocêntrica. Foi um erro político ou foi um gesto de coragem?
Talvez os dois ao mesmo tempo, porque ali Galileu não estava apenas discutindo astronomia, estava expondo a fragilidade intelectual da visão oficial, num debate no livro. O resultado foi devastador. Em 1633, aos 69 anos, Galileu foi levado a julgamento pela Inquisição. Aqui é importante não ceder ao folclore fácil. Ele não foi queimado vivo nem executado, como às vezes se imagina apressadamente. Foi considerado veementemente suspeito de heresia. Essas são as palavras exatas. Veementemente suspeito de heresia. Obrigado a abjurar e condenado à prisão perpétua, pena depois convertida em prisão domiciliar. Foi obrigado a abdicar de tudo que ele havia dito. O drama não é menor por isso. O homem que havia ampliado o horizonte humano foi silenciado dentro de casa. Algo insuportavelmente cinematográfico nesse contraste. Galileu olhou para longe e terminou confinado. Abriu o céu e perdeu o direito de circular livremente na Terra. Mostrou novos mundos e foi devolvido ao espaço estreito da vigilância, vigiado. Mas é justamente aí que sua grandeza cresce mais um pouco. Porque ele continuou. E não foi só em um endereço, houve vários endereços, mas era prisão domiciliar e era vigilância. Por que ele continuou? Mesmo em prisão domiciliar, produziu sua última grande obra, Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências, publicado em 1638, quando ele tinha 74 anos. Nela consolidou ideias fundamentais sobre movimento e resistência dos materiais. Ou seja, cercado, vigiado, ferido politicamente e já sem a liberdade antiga, Galileu ainda assim continuou dando forma ao futuro. Não se limitou a ser o mártir da astronomia. Seguiu sendo o construtor da física. Outro elemento duro da sua fase final é a cegueira. Em 1637, por volta dos 73 anos, Galileu ficou completamente cego. O simbolismo é esmagador. O homem que ensinou a humanidade a ver mais longe terminou sem visão. Mas até nisso a grandeza trágica, porque sua obra já havia deslocado a visão do mundo. Seus olhos se fecharam quando os nossos, historicamente, já estavam mais abertos à realidade que ele nos trouxe. Galileu não enfrentou desde o início um inimigo pessoal no trono papal. Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII, havia sido seu admirador, apoiador e até interlocutor. Os dois tiveram contatos documentados, praticamente amigos. Em 1624, já com Barberini no papado, como Papa Urbano VIII, Galileu foi recebido em 6 audiências. Isso torna a ruptura posterior ainda mais dramática. Não era apenas um choque entre ciência e autoridade, ciência e religião, mas também a deterioração de uma relação antes favorável entre ele e o Papa. Houve proximidade inicial e ruptura posterior, o que torna a história ainda mais trágica. Condenado em 1633, Galileu passou os últimos anos de sua vida em prisão domiciliar. Não foi lançado a uma masmorra, mas tampouco voltou a ser um homem livre. Terminou os dias vigiado, limitado em seus movimentos, porém ainda intelectualmente ativo. Ele morreu em Arcetri, perto de Florença, em 8 de janeiro de 1642, com 77 anos. Curiosamente, no mesmo ano nascia Isaac Newton. Outra coincidência histórica que parece literatura pronta. Mas o que importa de verdade é o fio entre ambos. O mundo que Galileu ajudou a abrir foi o mundo em que Isaac Newton poderia trabalhar. O italiano não entregou a física moderna pronta e acabada, mas ajudou decisivamente a arrancá-la do ventre do velho cosmos aristotélico. Aliás, Isaac Newton será uma outra das nossas lendas que estudamos. Pérolas incomuns.
comprovada. A primeira é essencial. Galileu não inventou o telescópio, mas foi ele quem o transformou em arma intelectual contra o velho cosmos. Seu diferencial foi prático, experimental e observacional. Não a criação original da óptica do instrumento. Segundo, ele não começou como astrônomo de luneta, mas como homem de matemática, mecânica e instrumentos, com forte atuação prática e até comercial em Pádua. Isso o torna mais renascentista e mais concreto do que a imagem escolar simplificada. Terceira pérola, sua revolução foi construída por acúmulo de observações desconfortáveis para a época, não por uma única prova esmagadora. Lua rugosa, luas de Júpiter, fases de Vênus, manchas solares, cada achado retirava um tijolo do edifício antigo. Galileu também foi um homem de estilo, de polêmica e de apresentação. Os Sidereus Núncios e o diálogo mostram não só inteligência científica, mas uma compreensão profunda de como ideias entram em cena pública. Um escritor. A quinta, talvez a mais forte, mesmo derrotado politicamente, ele continuou intelectualmente produtivo. Seu confinamento não encerrou sua obra. A fase final ainda gerou uma contribuição decisiva para a física. Para refletir. Galileu Galilei não foi apenas o homem que viu luas em Júpiter, foi o homem que ensinou uma civilização inteira a desconfiar da autoridade, quando a autoridade não resiste à observação. Ele não destruiu apenas uma teoria astronômica, ajudou a desmontar um hábito mental, a de aceitar tudo como certo e verdadeiro, definitivo. Depois dele olhar, passou a ser e ter outro peso. Medir passou a ter outro valor. Observar passou a rivalizar com repetir. E a natureza começou a falar com mais força do que os livros antigos, quando os dois entravam em conflito. Galileu foi brilhante, combativo, vaidoso, provocador. Em muitos momentos ele foi teatral. Mas talvez fosse preciso mesmo um pouco de teatro para enfrentar um mundo que havia transformado certeza herdada em dogma. Ele não viveu apenas uma carreira científica, ele viveu um choque entre visão e poder. Galileu nos ensina que ver com clareza pode ser mais perigoso do que permanecer confortavelmente cego. E para a nossa vida profissional, dos negócios, do empreendimento, do empreendedorismo. A história de Galileu é especialmente forte porque fala de um conflito eterno, verdade versus conveniência. Em muitos ambientes profissionais, familiares, políticos ou institucionais, o problema não é apenas descobrir algo novo, o problema é o que acontece quando esse novo desmonta interesses, agride vaidades ou certezas de gente influente. Galileu nos confronta com uma pergunta incômoda. Temos coragem de sustentar uma observação verdadeira, mesmo quando o ambiente prefere o conforto da repetição? Essa pergunta vale para a ciência, vale para uma empresa, vale para quem quer empreender e para a vida. Lições. Observe antes de repetir o mesmo. Muita gente herda opinião sem examinar a realidade. Baseie-se em evidência, em provas práticas. Quem constrói visão com dado, com informação e observação, erra menos no longo prazo. Saiba que enxergar melhor pode gerar resistência. Ah, com certeza. Nem todo ambiente quer clareza. Alguns querem estabilidade emocional. Alguns querem permanência de poder, no poder. Comunique verdade com estratégia. Não basta estar certo, é preciso saber como sustentar e apresentar o que se viu. É preciso gente, a vida é feita de gente, a história é feita de gente, de alianças, de apoios concretos. Fortaleza sua espinha intelectual. Convicção séria nasce de estudo, de método e principalmente de muita coragem. É importante aprender isso, evidência visual. Galileu convidava seus inimigos para olharem pelo telescópio. Se você tem uma proposta disruptiva, não use apenas slides, mostre o telescópio. Como assim, Farina? Um protótipo, um teste real.
Antes de construir ou de imaginar a Disneyland, ele já imaginava mentalmente o Walt Disney, na sua casa, em meio ao seu jardim, construiu um trilho de trem com curvas e andava neles e convidava as pessoas que iam à sua casa para andar naquele trenzinho. A arte da dissimulação estratégica. Às vezes, para avançar uma ideia, você não pode atacar a cultura da empresa de frente, atacar o poder de frente. Use o diálogo. Apresente sua ideia como uma das opções possíveis para reduzir a resistência. Use o método socrático. Apresente sua ideia e deixe que o outro entenda que a ideia é dele. Bem, existe isso e aquilo. O que você pensa a respeito? Ele vai desenvolver. Não seja o dono da ideia. O que importa é que ela seja aplicada. Fidelidade aos dados. Em reuniões tensas, não se perca em discussões emocionais. Volte sempre para o e, no entanto, ela se move, os números do projeto. Saiba quando recuar para sobreviver. Galileu abjurou para continuar escrevendo. Sim, ele se desmentiu publicamente, porque era a opção para continuar, mesmo em prisão, para evitar o pior. Às vezes, perder uma batalha política é necessário para ganhar a guerra. O legado. Não seja um mártir se você ainda pode ser um mestre. Desafio sempre foi assim. As maiores promoções e saltos de carreira vêm de quem questiona os processos obsoletos que todos aceitam como verdade. Sempre foi assim. Eu me lembro de uma ocasião em que foi contratado alguém numa linha de trem para a cada X tempo, quando vinha o trem, movimentar uma alavanca. E ele se aposentou, contrataram um jovem. E o jovem foi aprender como fazia, mas o jovem perguntou, mas por que tem que apertar essa alavanca? Ele disse, ora, jovem, há 30 anos eu aperto essa alavanca e eu nunca soube. Aperte a alavanca, simplesmente. As verdades. Sua reputação técnica é seu escudo. Mesmo preso, Galileu era respeitado por cientistas de toda a Europa. Sua competência era tão alta que nem a Inquisição pôde apagar sua relevância. Perguntas: Galileu foi covarde por negar sua teoria? Não, ele foi estratégico, ele sobreviveu. Morto, ele seria um silêncio. Vivo e preso, ele terminou sua obra-prima. 2 novas ciências que ele publicou. Como ser um Galileu em uma empresa conservadora? Traga o telescópio, provas pequenas e constantes vencem dogmas grandes. Porque ele é o pai da ciência moderna? Porque ele substituiu a fé cega pela observação experimental prática, comprovada. Qual é o preço de estar certo cedo demais? O isolamento. Prepare-se emocionalmente se você estiver na vanguarda. Você será isolado, combatido ou algo pior. Prepare-se para isso. Por que ele foi tão marcante? Porque uniu descoberta concreta com mudança de método e enfrentamento de estruturas de autoridade que, imagine a época, enfrentar a igreja com seus dogmas, com suas certezas universais. A lição dele vale só para a ciência, vale para qualquer área em que a realidade e a narrativa entram em choque. Quando realidade e narrativa estão em desacordo. Enxergar antes sempre compensa, nem sempre no curto prazo. Às vezes gera isolamento, mas costuma moldar o futuro. Jeff Bezos, Amazon. Ele viu mentalmente, ele imaginou e largou uma posição de sucesso. Aliás, vamos publicar. Jeff Bezos largou uma carreira concreta, valorizadíssima, com ganhos estáveis, se demitiu e se lançou para um projeto.
em que só ele acreditava. A importância de observar, de pensar com autonomia, sustentar a verdade com inteligência estratégica, encontrar aliados, apoiadores, gente com poder, que apoiadores sem poder podem fazer muita coisa. Fica imaginando se ele não fosse tão importante e não tivesse, antes, mantido uma relação amigável com o Papa, com aquele que se tornou Papa. Na carreira, aprenda quando recuar para sobreviver. Galileu abjurou para continuar escrevendo. Às vezes, perder uma batalha política é necessária. Não seja um mártir. Desafio sempre foi assim. As maiores promoções de salto de carreira vêm de quem questiona processos obsoletos que todos aceitam como verdade. Mas há que fazer teatro, há que ter comprovação prática, há que ter aliados. Verdade nua, crua, despoderada, desavergonhada, sem vergonha mesmo que poucos dizem. É que a maioria das empresas dizem, quero inovadores, querem gente que contraste com o que temos, mas odeiam quem balança o barco. Se você for um Galileu, você vai ser perseguido, vai ter gente tentando te queimar no café e seu telescópio será chamado de brinquedo. A maioria prefere acreditar que o mundo gira em torno delas. O seu desafio é decidir se você quer a paz da ignorância ou o peso e a glória da verdade. Ou do confinamento. Cuidado. Toda época gosta de dizer que ama a verdade. Toda geração costuma dizer que venera o que é verdadeiro e concreto. Quase nenhuma gosta quando a verdade desorganiza a hierarquia da época. Muitas vezes o problema não é a verdade ser fraca, é ela ser forte demais para o conforto do ambiente. É quando ela afronta poder estabelecido. Chefe, diretor, CEO, conselho de administração. Galileu descobriu isso da maneira mais dura. E olha que ele tinha aliados poderosos. O problema nunca foi só o telescópio. O problema era o que acontecia com o poder quando o telescópio falava. A quebra, a ruptura de dogmas, de conhecimentos tidos como definitivos. Porque há ideias que incomodam e há ideias que deslocam o homem do centro do universo. Essas costumam ser recebidas com muito menos simpatia. Ou simplesmente enterradas. Se esse episódio mexeu com você, foi útil, dá o like, o dedinho não dói, se inscreve no canal, escreva comentários, opiniões. O algoritmo nos entende assim, pela sua manifestação. E é isso que vai nos permitir continuar produzindo mais e mais casos de carreira. Porque algumas pessoas estudam o mundo, outras mudam o lugar do mundo dentro da cabeça humana. Aproveite seu dia, seja feliz, busque a felicidade como um dom. Até o próximo Casos de Carreira.